Boa tarde, amigos e amigas de Pernambuco e do Brasil. Estamos aqui em mais um programa Diálogo na TV Nova Nordeste. E nesta sexta-feira nós entrevistamos um candidato à presidência da OAB de Pernambuco, o advogado Fernando Santos Júnior. Boa tarde. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos que estão nos assistindo na TV Nova. Primeiro quero agradecer o convite e dizer que é uma honra poder falar sobre advocacia, sobre as eleições da OAB, principalmente numa chapa como é a nossa, a chapa inédita, primeira vez na história da OAB Pernambuco, em 92 anos de história, que nós temos uma participação de uma chapa formada no interior, com um candidato a presidente, que atualmente é presidente da subsecção, e com o apoio dos advogados da capital. Pois bem, Fernando Santos Júnior é advogado há 14 anos, preside a OAB de Caruaru, onde obteve a maior votação da história e foi reeleito em 2021. Em sua gestão, conquistou importantes avanços, como a construção da nova sede da subseccional e o lançamento de serviços itinerantes, como atendimento odontológico e vacinação, além de articular o retorno de advogados que estavam no exterior durante a pandemia. Entre suas realizações está também a manutenção da Câmara Regional do TJPE em Caruaru, reforçando seu compromisso com o fortalecimento da advocacia no Estado. Pois bem, o senhor colocou o seu nome à disposição nessa disputa pela presidência, né, da seccional Pernambuco, e isso acabou chamando a atenção. Né? A gente tem visto normalmente uma polarização, né? Apenas duas candidaturas, como foi na eleição em 2021, e agora surge uma terceira candidatura, mas não à toa, mas uma candidatura também que é voltada à questão com um simbolismo muito grande da interiorização. É uma candidatura formada, sobretudo, com advogados do interior, mas também tem representação com advogados da região metropolitana. E eu vi ao longo desse processo, pude perceber, que quando você conseguiu registrar sua chapa, você comemorou bastante. Foi difícil? Wellington, foi muito difícil, até eu vou segurar um pouco a emoção aqui, porque passa todo um filme na nossa mente das dificuldades que nós tivemos para montar essa chapa. Em 92 anos de história, como eu falei aqui, nunca houve uma candidatura montada com origem no interior do Estado, porque o sistema ele é feito para pessoas como nós, né, advogados militantes, que não temos esse poder econômico e político que existem nessas duas chapas, que a gente possa entrar e participar de um pleito eleitoral da OAB Pernambuco. Eu enfatizo que para você ser presidente da República, para ser presidente do Brasil, precisa apenas de duas pessoas, o presidente e o vice. Para ser presidente da OAB Pernambuco, nós estamos a falar de uma chapa que compõe por 129 pessoas. Dessas 129, 50% homem, 50% mulher, 30% negros e pardos, e além do mais tem os requisitos individuais. Então, tem que ter no mínimo 3 anos de OAB, tem que estar em dia com a anuidade, não pode ter condenação ética, não pode ter condenação criminal eleitoral, né? Então, ou seja, são vários requisitos que no final você tem que assinar 9 formulários, que ao total nós mandamos, salvo engano, mais de 1.500 folhas para registrar essa chapa. E desde o início, quando nós iniciamos, subestimaram, menosprezaram, ridicularizaram a possibilidade de ter uma terceira via. Disseram que, na verdade, quando nós rompemos com a OAB Pernambuco, que nós iríamos para a oposição. Disseram que nós não teríamos condições econômicas de ter uma chapa como essa. Até então, nesse quesito, pode até ser uma verdade, porque a nossa campanha, ela é enxuta, ela é com contribuições nossas, cada um pega ali um pouco do seu dinheiro para tentar fazer essa campanha do jeito que está, linda, em ascensão e incomodando muito. Então, no final das contas, conseguimos registrar a nossa chapa, mostramos que é possível sim, advogados independentes que têm a sua ideologia, lutar por uma advocacia mais representativa, uma advocacia que de fato precisa muito de uma instituição próxima do advogado. Quando o senhor diz que duvidaram, criaram um ambiente para que não pudesse, o senhor não conseguisse construir essa chapa, o senhor remete a quem isto? A atual gestão ou
a outra chapa de oposição? Teve boicote? Na verdade, os dois, sim, boicote ligando para pessoas que fazem parte da nossa chapa atual, isso antes do momento do registro, pedindo para que desistissem, que era uma chapa que não tinha nenhuma viabilidade de vitória, etc. Então, assim, infelizmente, isso faz parte de uma política que não deveria existir na própria instituição OAB. E além do mais, além desses requisitos todos, o advogado ainda tem que pedir uma certidão para fins eleitorais à instituição, onde muitas pessoas tiveram dificuldades porque o site começou a sair fora do ar. Ainda a OAB Pernambuco cobra uma taxa para que a pessoa tire uma certidão. Detalhe, essa certidão ela é documento que é exigido no momento do registro da chapa. Então, assim, vamos imaginar, se uma pessoa tiver dificuldades de pagar uma taxa, ela não vai conseguir participar do pleito eleitoral. Então, são muitas barreiras que colocam para que exista uma chapa independente. Nós somos uma chapa independente, não temos bancas de advogados que precarizam a advocacia, então nós não temos financiadores de campanha de grandes bancas de advocacia ou de partidos políticos, nós somos independentes e isso mostra o nosso trabalho, isso mostra que quando assumimos a OAB Pernambuco, no dia 1º de janeiro de 2025, vamos fazer um trabalho voltado para você, advogado, sem amarras, sem depender de A ou B que tenha interferência direta na chapa. Pois bem, aproveitando para quem está do outro lado da telinha, 3431-5698, para que você possa mandar a sua pergunta para o advogado Fernando Santos Júnior, ele que concorre à presidência da OAB Pernambuco. Ontem, a gente lembra também que ontem a gente esteve aqui com o candidato Almir Reis, hoje é com você e na segunda-feira está aqui o convite para Ingrid Zanella, ela que também concorre à presidência da OAB. Surgiu recentemente rumores de que o senhor teria até jogado a toalha ou estaria prestes a desistir. O senhor acha que partiu de quem isso? Veja, partiu dos adversários, porque a nossa campanha ela está em franca ascensão. Onde nós passamos, nós verificamos a adesão de imediata. Não só no interior do estado, que nós estamos muito forte, mas também na capital. Então nós fizemos inclusive um almoço recente e nós lotamos o restaurante. Inclusive, a parte que nós reservamos, ela de fato lotou de imediato, a gente precisou ampliar. Isso mostra a aceitação da nossa chapa, até porque a advocacia está cansada dessa polarização. Essa polarização ela é ruim não só na política partidária, que a gente infelizmente presencia no país, mas é ruim também na política de ordem. Ou seja, nós estamos a falar de uma eleição voltada para advogados e a sociedade também acompanha. Então nós temos de fato uma vivência na advocacia, uma experiência, porque entre os dois candidatos, quem tem mais experiência de gestão sou eu. Eu sou presidente de subsecção, a maior subsecção do Norte e Nordeste, a mais antiga do Norte e Nordeste, e nós fizemos um trabalho que é um case de sucesso, inclusive reconhecido por advogados e representantes também da própria OAB, do Conselho Federal, o presidente nacional, o vice-presidente, presidente de seccional, que já ratificaram o tamanho do nosso trabalho. Então, a gente consegue fazer muito com pouco. Nós temos um duodécimo, que é um valor mensal, que as subseccionais recebem, um valor ínfimo comparado ao quanto a OAB arrecada na capital. E nós, mesmo assim, conseguimos fazer um trabalho voltado para a advocacia, voltado para a sociedade. Como você bem relatou, construímos a sede da OAB Caruaru, defendemos a manutenção da Câmara Regional, que é a única Câmara Regional do Tribunal de Justiça no estado de Pernambuco. Recentemente, nós tivemos uma grande vitória, que foi a criação de uma vara cível para a comarca de Caruaru, que há mais de quase 30 anos que não tinha uma criação de uma vara. Sem contar também a questão das comarcas vizinhas que estavam ameaçadas de serem agregadas por outras comarcas. Então conseguimos manter 3 comarcas, que era de Cachoeirinha, São Joaquim do Monte e Sairé, que é muito importante para o cidadão e para o advogado. Então assim, nós fizemos, aí sem contar as ações voltadas para a jovem advocacia, com mentoria, as ações voltadas para a sociedade, palestras, cursos, enfim, isso tudo mostra o trabalho que a OAB Caruaru faz com muita dedicação. E eu tenho orgulho de ter na nossa chapa, por exemplo, um vice-presidente que é do Sertão do Pajeú, Rodrigo Piancó, advogado criminalista,
Então, a nossa secretária-geral, Débora Cavalcante, que é aqui da cidade do Recife. Então, nós temos a Denise Léo, Nemésio Vasconcelos, Ingrid Avalone, advogados que, de fato, militam e entendem as necessidades da advocacia. Então, a gente precisa, de fato, dar um choque de gestão na OAB Pernambuco. E eu tenho certeza que aquilo que nós implementamos na OAB Caruaru, vamos conseguir fazer um trabalho em todo o estado. E digo mais, o meu compromisso com você, advogado, é fazer uma gestão do dia a dia do advogado. Você que no final do mês precisa receber o alvará, precisa ser atendido nas diretorias cíveis, precisa ser atendido por juízes e servidores. A gente mostra na nossa gestão da OAB Caruaru capacidade de articulação, coisa que a OAB Pernambuco não conseguiu mostrar. Teve audiências públicas aqui em Recife com o Tribunal de Justiça que eu fui o único representante, o único presidente de sub que se manifestou sobre as dificuldades da diretoria civil, da diretoria criminal, enquanto representantes da OAB Pernambuco entraram mudo e saíram calados. Então, assim, eu tenho coragem para lutar, eu tenho articulação para poder fazer um bom trabalho, como eu falei agora sobre as conquistas da OAB Caruaru, até advogados que estavam fora do país no período da pandemia, consegui trazer esses advogados através da Embaixada do Brasil, enviando um ofício para o embaixador do país, e ele me respondeu imediatamente, fazendo uma ligação telefônica e dizendo que iria trazer esses advogados no avião da FAB. E, dito e feito, a gente conseguiu. A nossa gestão ela é próxima. Para ser gestor, você tem que saber cuidar de pessoas. E isso a gente sabe fazer muito bem. Então, a OAB Pernambuco, ela não vai ser somente a melhor gestão da história da OAB Pernambuco, com a nossa candidatura e com a nossa vitória, mas será a melhor gestão que o sistema OAB já teve em nosso país. Pois bem, já chegando pergunta aqui pelo WhatsApp da TV Nova Nordeste, né, 34315698. E uma das perguntas vem de Ivan Lima. Ele fala que o Código Penal está ultrapassado há muito tempo e pergunta o que o senhor pretende fazer como presidente da OAB junto ao Legislativo para que ocorra uma reforma, né? um movimento por parte da ordem no sentido de alterações no Código. Veja, o Código Penal é matéria do federal, né? Então teria que haver, de fato, um projeto de lei, alteração na Câmara dos Deputados em Brasília. Mas eu sou um defensor que a OAB ela não pode ser apenas um participante acessório nesse processo. Tem que ser um participante ativo, ou seja, você tem que provocar a Assembleia, seja a Assembleia Legislativa do Estado, seja a Câmara de Vereadores, seja a Câmara de Deputados, ou seja, trazendo novas ideias em favor da advocacia. Inclusive, um dos nossos projetos é levar até a Assembleia Legislativa do Estado para que haja isenção para os advogados que entrarem com ação de execução de honorários, porque não é justo o advogado já tem um título executivo judicial de honorários de sucumbência, por exemplo, e de repente aquele profissional não paga, né, a parte adversa não paga, você vai ter que executar aquela pessoa que deixou de pagar os seus honorários e ainda tem que pagar custas para o Estado para poder entrar com ação de execução. Então, essa é uma das nossas propostas de viabilizar, através da Assembleia Legislativa, ações em favor da advocacia. A gente vê uma instituição como a OAB que, sinceramente, eu desconheço quais foram os projetos que a OAB Pernambuco levou para a Assembleia para tentar justamente melhorar a vida do advogado. O senhor falou no início do programa que na eleição passada apoiou a atual gestão, né, do Fernando Ribeiro, que tem a Ingrid Zanella, que é candidata agora à presidência, contou com o apoio do senhor. A gente lembra que foi uma eleição bastante disputada, por um ponto apenas, né, mais ou menos 214 votos, 214 votos, para ficar preciso. Exatamente. Acabou a atual gestão ganhando. E isso se deve, em grande parte, à questão dos votos que vieram do interior. Sim. O senhor apoiou na situação passada, né, na eleição passada. Por que esse rompimento? Wellington, essa vitória da atual gestão da OAB Pernambuco, o interior foi decisivo. Até porque na capital, na região metropolitana, quem ganhou foi a chapa opositora. E Caruaru teve um papel extremamente importante, porque nós conseguimos transferir 80% dos nossos votos para o candidato que venceu as eleições, que é o atual presidente. Desde o primeiro momento, quando o presidente atual concorreu às eleições da OAB Pernambuco, nós apoiamos ele. Inclusive, numa disputa interna que houve entre ele e a candidata da situação,
né, nós estávamos com ele. Então, nós nunca acreditamos na atual candidata a presidente da situação que ela seria justamente, que ela faria um bom trabalho em prol da advocacia. E de trabalho eu entendo muito bem. Eu estou há 12 anos no sistema, já fui membro de comissão, vice-presidente de comissão, vice-presidente da OAB Caruaru, fui eleito o presidente mais jovem da história da OAB Caruaru, fui eleito o presidente mais bem votado da história da OAB Caruaru, uma instituição com 64 anos de história. Na primeira vez venci com 70%, na segunda venci por 80% dos votos e nessa última eleição consegui algo que há mais de 20 anos não tinha, que era a chapa única em Caruaru. Então, assim, quando a gente reconhece que tem pessoas, e nada contra a pessoa da candidata, mas eu estou falando de perfil para assumir o cargo. E para assumir aquele cargo, realmente tem que ser uma pessoa engajada, que tenha compromisso, que tenha trabalho, que tenha dedicação, que tenha acessibilidade, que tenha presença. Veja, eu sou presidente da OAB Caruaru, mas eu sempre corri o Estado, sempre. Aqui em Recife, Sertão, então, ou seja, Agreste, Zona da Mata, eu sempre tive presente, porque eu amo o que eu faço, que é defender minha advocacia. Então, no momento que a atual gestão definiu que de fato seria a atual candidata a vice-presidente, então eu tenho um compromisso, sabe com quem? O meu compromisso é com a advocacia. Então, no momento que nós não entendemos que seria uma candidatura que iria representar os interesses da advocacia, a gente simplesmente disse que não estaria dentro desse projeto. E assim foi. Por isso que nós lançamos a nossa terceira via. Detalhe, se você tem uma candidatura da situação que você não acredita, se tem uma candidatura da oposição que você não acredita, tem dois caminhos. Ou eu iria para a minha casa, cuidar da minha esposa, cuidar do meu filho, ia pagar meus 12 anos de trabalho, juntamente com mais de 120, no caso 129 pessoas que fazem parte da nossa chapa, que acredita numa terceira via, além dos nossos apoiadores e advogados, porque veja, a terceira via, ela já iniciou muito forte, prova tanto que nós estamos sendo vítimas de fake news, de pesquisas que não constam o nosso nome, mas nas enquetes digitais nós estamos entre primeiro lugar e segundo lugar, porque a advocacia, ela precisa da nossa chapa, ela precisa de pessoas que estão vocacionadas a servir e que combatem a precarização da advocacia, que quer ter o acesso à justiça, que não tem amarras para poder trabalhar por eles. Então, a gente montou a terceira via com o apoio da advocacia e eu jamais poderia deixar de cumprir uma missão que a minha classe me convidou, porque, tendo em vista o trabalho que nós fizemos em Caruaru, o trabalho de todos que fazem parte da nossa chapa, pessoas vocacionadas a servir, então nós entramos no páreo e estamos confiantes nessa vitória que será histórica. Nós já ganhamos pelo fato de ter o quê? O registro da chapa que muitos menosprezaram. E a gente tem a plena convicção que no dia 18 vamos vencer essas eleições e vamos fazer uma gestão que nunca foi visto, não só na história da OAB Pernambuco, mas na história das seccionais de todo o nosso país. Pois bem, vamos para o nosso intervalo comercial, já já a gente volta mais uma vez aqui com o advogado Fernando Santos Júnior, ele que é candidato à presidência da OAB de Pernambuco. Domingo, tem mais uma partida eletrizante no Campeonato Alemão. O pentacampeão do torneio busca sua quarta vitória na temporada. Já a equipe do Norte quer voltar a subir na tabela. Borussia Mönchengladbach e Werder Bremen, com narração de Marco de Vargas e comentários de Gustavo Ribeirão. Ao vivo. Domingo, 1h15 da tarde. O melhor é agora. A Dom Pitanga é uma loja de moda masculina com produtos exclusivos e de alta qualidade. Dispomos de alfaiataria própria, com ajustes gratuitos, profissionais experientes e com um mix de produtos que vai te ajudar a se vestir de forma elegante e moderna. Venha conhecer a Dom Pitanga, Shopping Northway, em Paulista. Dom Pitanga, quem ama usa. Recife será a capital nacional da radiodifusão. Fala Norte Nordeste 2024, de 27 a 29 de novembro, no Recife Expo Center. Capital humano versus inteligência artificial. O futuro da comunicação. Palestras, workshops e uma feira nacional de equipamentos. Inscrições com condições especiais no falanortenordeste2024.com. Realização: ACERP, Associação de Rádio e TV de Pernambuco.
Apoio TV Nova. Segunda no Roda Viva. Nos últimos 5 anos, ou 5 a 7 anos, a gente evoluiu muito como mercado, ou seja, o mercado brasileiro não está parado. O presidente da B3, a maior bolsa de valores da América Latina, Gilson Filkenstein. Um dos nossos papéis é viabilizar o crescimento do país, o desenvolvimento do país. Segunda, 10 da noite, ao vivo. Roda Viva. TV Nova. Entrevistando o candidato à presidência da OAB de Pernambuco, o advogado Fernando Santos Júnior. Ele que tem como vice-candidato o advogado criminalista Rodrigo Piancó. Pois bem, vamos agora também ainda esquentar um pouquinho mais, porque está deixando você muito à vontade, não é isso? Mas, vê só, a gente tem percebido o seguinte, o candidato de ontem, o Almir Reis, ele se mostrou preocupado com o número, a quantidade de cursos de direito que tem no estado de Pernambuco, né? Que deveria ter um critério maior. Como é que o senhor enxerga isso? Veja, infelizmente, assim, o Brasil tem um número de faculdades de direito que é superior do que a soma das faculdades de direito no mundo inteiro. Então, esse número aí já assusta. Em contrapartida, nós temos o quê? Muitas pessoas saindo das faculdades, né? E muitas vezes não tem o conhecimento técnico que deveria ter. Por isso que existe o exame de ordem. O exame de ordem serve também para fazer essa regulamentação e dar habilitação para que aquela pessoa, aquele bacharel, ele possa advogar. Então, só que qual é a necessidade maior que eu vejo? Além dessa questão do número, que muitas pessoas ficam preocupadas, mas eu acho que o mais importante é a gente capacitar aquelas pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. Então, por isso que nós temos uma proposta, Wellington, que é uma escola técnica de formação à advocacia, onde o advogado o advogado que passou no exame de ordem, que para ser advogado tem que passar no exame de ordem, e fez o juramento, então ele em seguida ele já vai ter uma formação técnica de como advogar. Porque se você for pensar na parte jurídica, teoricamente ele estaria extremamente habilitado, porque foi aprovado na faculdade, foi aprovado no exame de ordem, então o conhecimento jurídico ele tem. A gente precisa dar um conhecimento prático para o advogado. Como é que ele vai gerir o escritório da advocacia? Como é que ele pode captar clientes? Qual o valor do contrato de honorários? Né? Então, se vale a pena ou não ter um CNPJ, ter uma sociedade. Então, como são os modelos de sociedade? Se eles vão trabalhar de maneira individual, se eles vão trabalhar de maneira coletiva. Não adianta apenas a instituição dar uma estrutura física de um coworking, que é muito importante, por sinal, né? Porque é uma forma de você democratizar também o acesso a certos equipamentos. Mas, se você não der formação técnica, você não está nivelando a advocacia por cima, você está nivelando por baixo. Então, na verdade, você recebe a carteira da OAB e um tapinha nas costas e sucesso, boa sorte, e vá tentar vencer o mercado. Então, nós queremos democratizar o mercado com informações, com aquela informação que somente os grandes escritórios possuem, de como estruturar o escritório para ser uma grande empresa. A gente vai compartilhar isso, seja na capital ou no interior. E, além do mais, Wellington, vamos fornecer também uma linha de crédito para o jovem advogado, para que ele possa comprar aqueles periféricos que é fundamental no início da profissão, como, por exemplo, um telefone celular, um computador, um tablet, uma impressora, e ele vai ter uma carência de 24 meses para poder justamente iniciar o pagamento desse crédito. Isso é uma forma, de fato, de você dar a ferramenta e ensinar a usar essa ferramenta, porque eu acredito em uma advocacia forte, no momento que essa advocacia ela é nivelada por cima, com informações práticas de como conduzir o seu escritório de advocacia. Em recente entrevista, eu fiz essa
Acabei pesquisando algumas entrevistas que o senhor chegou a fazer recentemente, né, e separei uma frase do senhor que diz o seguinte, né, abre aspas, o projeto da situação não coaduna com os interesses dos advogados. Na sua ótica, eles estariam com um projeto pessoal? Sim, claro. Ali, infelizmente, é uma briga de egos, de vaidades, de cargos, né? Então, assim, e penalizam aqueles que trabalham, porque todos que me conhecem sabem a intensidade do meu trabalho, minha dedicação ao OAB. E simplesmente por trabalhar demais, as pessoas se incomodam. Isso não deveria acontecer no sistema. Na nossa gestão, por exemplo, na OAB Caruaru, a gente privilegia, prestigia aquelas pessoas que trabalham. Porque, veja, o nosso cargo ele é voluntário. Aqueles que estão nos assistindo agora não achem que nós recebemos uma remuneração para ser presidente, vice-presidente, diretor, conselheiro, nada disso. Então, qual é a forma que eu tenho de prestigiar aquelas pessoas que trabalham de maneira voluntária, abrindo mão do seu escritório, do convívio com sua família, etc. É reconhecendo aquelas pessoas que trabalham. E a gente precisa, de fato, ter uma defesa da advocacia, porque eu desafio aqui, Wellington, pode ver aí no seu chat, pergunta aí o pessoal, pode mandar agora, se vocês estão satisfeitos com a realidade do Poder Judiciário, com a realidade do acesso à justiça, com a sua realidade enquanto advogado. Se no final do mês está tudo muito bem, tudo funcionando, você está conseguindo o alvará de maneira rápida. Eu acredito que não, porque até o presente momento eu não recebi nenhuma mensagem de um advogado dizendo que está satisfeito. E essa culpa é de quem? A OAB deveria se antecipar nessas demandas. Situações como a diretoria civil, diretoria criminal, que existe uma reclamação de toda a advocacia do Estado, a OAB Pernambuco em nenhum momento se manifestou de maneira prévia. Uma gestão ela tem que ser utilizada de maneira assertiva para a advocacia, preventiva, elaborar documentos práticos, com dados específicos para dizer ao presidente do tribunal, por exemplo, que esse modelo não está funcionando a contento. Ouvir a advocacia, ouvir os representantes das subseccionais, ou seja, os presidentes de sub, porque nós não temos autonomia administrativa, não temos autonomia financeira. Infelizmente, tem subsecção que sobrevive com um salário mínimo, com 2 salários mínimos. E outra, se você não seguir a cartilha deles, existem diversas situações, como está acontecendo em Caruaru, demitiram funcionária de Caruaru, uma das melhores funcionárias que nós tínhamos, que é responsável pela comunicação, ou seja, isso impacta diretamente para a advocacia, porque todas as informações que nós temos foram prejudicadas para compartilhar. Seria uma retaliação? Sim, com certeza. Utilização da máquina? Com certeza. A retaliação, isso é óbvio. Destituíram um delegado meu da CAAP, porque disseram que ele faltou com decoro. Por que ele faltou com decoro? Porque ele defendeu os interesses da advocacia, porque a OAB não mandou alguns insumos que deveriam ser enviados para os jovens advogados, entendeu? Ou seja, os 2 últimos juramentos eu não estou conduzindo, quem está conduzindo é o presidente da situação, e eles alegam que tem a questão do regimento que dá poderes. Agora, o que me chama a atenção, advogados, advogado, é que esse regimento ele só foi utilizado agora, ou seja, os 2 últimos juramentos, nunca na história da OAB Caruaru aconteceu isso, eu estou 6 anos como presidente, então assim, minha candidatura, a nossa candidatura, a Chapa 300, Coragem para Mudar, ela seria inócua se essa bandeira da independência, essa bandeira da independência, seja para as subseccionais, seja administrativa ou financeira, ou para os advogados que militam, eu não pudesse estar aqui dizendo tudo aquilo que a gente vem passando. Então, o meu compromisso é com você, advogado, é com você, presidente de subsecção, porque as dificuldades são inúmeras. A gente, para fazer algum evento, precisa pedir algum valor extra para a OAB. E, vez ou outra, ou vez e sempre, a gente não recebe. Então, assim, a gente conseguiu, em Caruaru, fazer um modelo de gestão com inscrições, com patrocínios, para tentar justamente não ficar refém da estadual. E a gente precisa dar independência para o presidente de sub. Porque imagina só fazendo uma comparação bem didática, prefeitura e governo. Então, nós temos 29 subsecções, é como se fossem as prefeituras. E nós temos uma seccional que é como se fosse o governo do estado. E a gente sabe que as prefeituras elas têm sua independência. Então, o prefeito ele faz da melhor maneira, contrata, demite, assina licitações, etc. E o governo faz o trabalho dele, estadual. Só que o que acontece? No atual modelo de gestão, nós somos reféns da estadual. E aí a gente não tem como fazer um trabalho a contento
em defesa de você, advogado, de todo o interior. Por exemplo, na OAB Caruaru, a gente recebe pouco mais de R$ 5.600 de duodécimo para cuidar de uma sede com 430 metros quadrados de área construída, 16 cidades. Ou seja, o custo que nós temos para a operação da OAB Caruaru, esse valor não paga. E você, advogado, que tem um escritório em qualquer empresarial, sabe que esse valor aí, muitas vezes, não paga nem os custos de um aluguel que você tem e das despesas que você tem no escritório pequeno. Então, assim, isso é um absurdo. A nossa estrutura, por exemplo, para que eu tenha que ir para Recife, se não tiver um caixa da OAB, um valor disponível, eu tenho que custear com o meu dinheiro, eu tenho que usar o meu carro. Tem presidentes de subsecção também que já pediram restituição e até hoje não conseguiram. Então, assim, essa é a realidade da advocacia do interior, dos presidentes de subsecção, e no nosso governo, na nossa gestão, nós iremos dar autonomia plena administrativa e financeira para as subseccionais, porque não é justo um presidente, de repente, quer contratar um funcionário ou demitir um funcionário, ficar refém de uma instituição como a OAB, porque se você não tiver alinhado com a gestão, fatalmente você não vai conseguir nada e sua gestão será prejudicada. Isso não é um movimento democrático, isso não é algo justo para a advocacia de Pernambuco. Já é a segunda vez que o senhor fala sobre essa questão do duodécimo, né? E até revelou o valor que a maior seccional do interior recebe, né? Pouco menos de R$ 6.000. Tem subsecção que recebe um salário mínimo. Um salário mínimo. Qual seria o modelo ideal? Seria uma repartição justa, mais igualitária, pelo tamanho da seccional, um valor pré-determinado, e também se o senhor é a favor de também ampliar o número de seccionais no interior do estado. Veja, é importante você dar condições para as subseccionais poderem trabalhar e pagarem as despesas da subsecção. Então, tem que existir um aumento desse duodécimo. Isso para todas as subseccionais. Não adianta, Wellington, ficar anunciando que está criando várias subsecções no interior se não dá condições para que os presidentes possam trabalhar de maneira independente em defesa da advocacia daquela região. Então, eu sou defensor, se for para criar subsecção, vamos criar nos 186 municípios. Então, todo município de Pernambuco tem que ter uma subsecção. No entanto, vai ter recursos para dar autonomia para os presidentes poder fazer um belíssimo trabalho. Então, assim, se houver a criação, essas criações elas têm que obedecer parâmetros. Um deles é ouvir o presidente local, porque, veja, toda cidade de Pernambuco tem uma subsecção que é responsável por aquela região, em primeiro lugar. Então, Caruaru, ela tem a OAB Caruaru, apesar do nome, mas nós temos mais 15 cidades da nossa área de atuação. Então, se for para criar uma subsecção, é importante ouvir o presidente local, é importante ouvir a cidade que poderá receber uma nova subsecção, ver se há interesse de ambos e se há condições, porque é muito fácil. A gente vê aí recentemente uma discussão que houve na rede social, que uma chapa disse que iria dividir, queria criar uma nova subsecção. Aí do outro lado veio uma história dizendo que, olha, fulano está querendo tirar os poderes das subsecções, está querendo fragmentar, dividir, isso é ruim para a advocacia, mas a mesma gestão que defendeu a criação de subseccionais, onde já havia uma subsecção que era responsável por aquela região. Então, tudo tem que ser visto de maneira muito comedida, racional e sempre pensando no interesse da advocacia. Infelizmente, existem esses movimentos políticos que, no final das contas, o interesse não é em você, advogada, o interesse justamente é na permanência do poder ou então para tomar conta do poder. Então, isso a gente não pode aceitar. A gente precisa ter esse olhar sensível a você, advogado da capital do interior, que precisa de uma gestão independente e próxima do advogado. Enquanto o senhor tem como slogan coragem para mudar, a candidata Ingrid Zanella tem o slogan experiência, né? Deixa eu ver aqui, renovação com experiência. Pois é. Como é que o senhor avalia essa questão? Renovação é a mesma, é do mesmo grupo? Cabe isso? Veja, essa é uma pergunta boa para a candidata explicar o porquê desse slogan, né? Também eu não entendi. Mas é o seguinte, a gente precisa de pessoas que tenham coragem, como a nossa chapa tem, para mudar
porque o nosso movimento de terceira via é um movimento corajoso, é um movimento que mostra a altivez do advogado, é um movimento que mostra o compromisso com você, advogado, que nós queremos fazer um trabalho para você, advogado militante, que entende as necessidades, que sabe as dificuldades, que é você estar ali no fórum, de no final do mês pagar as contas, né, de conseguir um alvará, porque se você não tiver uma gestão com esse olhar sensível e apenas uma gestão voltada para fazer mais um marketing, para entregar situações que não é o que a advocacia realmente precisa. Agora, lembrando também o seguinte, existem alguns acertos? Existem alguns acertos. Quais seriam esses acertos? Então, veja, é interessante quando você coloca a questão do coworking, você coloca estruturas físicas para atender a advocacia, as criações de subseccionais, é interessante. Agora, veja, o mais importante, a OAB Pernambuco falhou. E qual é o mais importante? É o dia a dia do advogado, é o acesso à justiça, é as dificuldades no fórum. Essa sim é a bandeira maior. Então a gente não pode admitir, por exemplo, que numa audiência pública que houve em Recife, o presidente e a vice-presidente entraram mudos, saíram calados. Ou seja, eu, como presidente de subsecção, eu vim aqui com uma comitiva com mais de 30 advogados para defender os interesses de você, advogado de todo o Estado, né? Sem contar as audiências públicas que nós fizemos em Caruaru, na Câmara dos Vereadores, fomos a única subseccional, na verdade a primeira subsecção, porque depois da nossa audiência pública teve outra subsecção que fez, mas fomos a primeira subsecção a criar uma audiência pública com a participação da sociedade civil organizada, dos advogados não só ali da região de Caruaru, mas fora também, para falar sobre as dificuldades com a diretoria civil, diretoria criminal e outros assuntos mais. Então isso só ratifica o nosso compromisso com toda a advocacia do Estado. Para quem está do outro lado da tela, tem o 3431-5698 para mandar seu WhatsApp e enviar uma pergunta aqui para o advogado Fernando Santos Júnior, candidato à presidência da OAB aqui em Pernambuco. Candidato, é cerca de 150 milhões durante o mandato, né, que acaba entrando na OAB, referente à anuidade dos advogados. Como é que o senhor vê? Tem transparência? Veja, o mais importante dessa questão da anuidade é você saber aplicar esses recursos. O que eu vejo é que há um gasto desnecessário de diversas situações. Por exemplo, em Caruaru nós fizemos um contrato com um coworking vizinho da nossa sede e um empresarial, porque nós, enquanto presidente e gestão, diretoria, e aqui mando um abraço para toda a minha diretoria da OAB Caruaru, nós verificamos que havia necessidade de ampliarmos mais um espaço para que o advogado pudesse utilizar. Na sede da OAB Caruaru nós temos uma central de atendimento para o advogado fazer o atendimento ao seu cliente, uma sala de reunião, uma sala de audiência. Só que muitas vezes essa sala está lotada. E ao lado da OAB Caruaru existe o empresarial que tem um coworking, né? Esses escritórios que você paga um valor mensal para poder utilizá-lo. E a gente fechou esse contrato com a CAAP. Depois de muito tempo, passei uns 5, 6 meses tentando fechar esse contrato. Nós fechamos esse contrato, salvo engano, foi em fevereiro. E ficamos aguardando a CAAP entregar o material como computador, impressora, scanner, para a gente poder fazer a inauguração. Passou 2 meses e nada da CAAP entregar. Foi quando teve esse período do rompimento e simplesmente a CAAP encaminhou uma notificação extrajudicial para o coworking dizendo que não tinha mais interesse e queria pagar uma multa. Ou seja, a multa era superior a 15 mil reais. Pessoal, pagar mais de 15 mil reais para não usar um equipamento é algo absurdo. Então isso é uma falta de zelo com o dinheiro do advogado. Então assim, precisa haver de fato uma melhor aplicação dos recursos. Você não pode simplesmente destratar um contrato porque não quer. Aí é quando eu toco naquela tecla da autonomia administrativa que um presidente tem que ter. Ou seja, simplesmente vem uma ordem do superior de uma CAAP para dizer quero cancelar e detalhe, nem nos avisaram, viu? Eu soube através da própria instituição. E daí depois disseram que a OAB Caruaru a gente estava com a chave do coworking, que ninguém usava. Tudo um absurdo, até porque os advogados sempre utilizaram esse espaço e hoje esse espaço está sendo mantido com recursos de um grupo de advogados que se uniram para justamente custear esse coworking. Então, quando você fala de anuidade, o que me preocupa é a forma como é utilizada esses recursos. Inclusive, na nossa campanha, no nosso projeto para 2025, nós estamos com uma ação que é anuidade revertida, onde você, advogado,
terá 100% do valor que você pagou da anuidade revertida em curso e palestra oferecida pela OAB. Então, isso é uma forma democrática de você ter o valor que você pagou de anuidade inteiramente revertido em crédito para que você possa utilizar em cursos e palestras oferecidos para a OAB. Então, essa é uma forma também do advogado se sentir prestigiado e ver que o valor que pagou da anuidade, ele vai ser de fato bem utilizado na sua formação técnica. Então, assim, essa é a nossa gestão. A nossa gestão vai ser de trabalho, não vai ser de perseguição, vai ser de coragem e um modelo que vai ficar na história do nosso sistema OAB em todo o país. Sobre cursos e palestras, tem um braço da OAB, é a ESA. O que é que o senhor pensa para a ESA? Exatamente. A ESA, ela é o braço educacional da OAB. Então, nós precisamos que a ESA seja ainda mais efetiva, ou seja, próxima do advogado, com cursos e palestras que possa ser utilizado de maneira prática para o advogado, né? Existe uma estrutura que é preciso ser melhor utilizado por parte da advocacia e a OAB ela precisa dessa dimensão, ou seja, dá a oportunidade também de diversos profissionais, inclusive do interior, que faça parte do corpo, né, da ESA, dando palestras, apresentando cursos. A gente precisa modernizar a Escola Superior de Advocacia. Então, por isso que o nosso interesse é assumir a gestão da OAB Pernambuco para, além de ter essa atualização jurídica moderna para você advogado, também nós darmos toda a estrutura, não só física, mas também de informações, de qualificação, para que você se sinta de fato prestigiado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Antes de chegar até a presidência, vai ter que ter a eleição. A eleição é dia 18 e ela foi decidida na modalidade online. O senhor aprova isso? Veja, isso é algo que preocupa todo mundo, né? Acredito que todos que estão nesse pleito eleitoral e principalmente quem não é da situação fica preocupado porque ninguém sabe como será no dia das eleições. Uma coisa é certa, muitos defenderam, inclusive a gente, que essas eleições no formato digital, fossem feitas primeiro com a eleição do 5º Constitucional. Porque, pessoal, se nós temos uma eleição digital pela primeira vez na história, por que marcar no mesmo dia da eleição da OAB, que é a eleição da OAB da subsecção e a eleição da seccional? Era muito melhor ter pego a eleição do 5º Constitucional, colocado 3, 4 meses antes, para verificar o que é que precisaria melhorar, se houve alguma intercorrência, né? E aí, em seguida, corrigiria as falhas, já que a eleição do 5º não é uma eleição que tem tanta animosidade quanto uma eleição para conduzir o futuro da instituição nos próximos 3 anos, e aí nós faríamos uma eleição somente da OAB. Inclusive, vários candidatos do 5º, se não todos, defenderam essa ideia. Mas a OAB Pernambuco resolveu colocar tudo no mesmo dia. Então, essa é uma preocupação real da advocacia, dos candidatos, de como isso irá funcionar, porque tem diversas dúvidas. Se o sistema falhar no dia, né? Então, como é que nós iremos fazer? Como será essa auditagem? Eu participei, inclusive, de uma reunião que teve na sede da OAB Pernambuco para falar sobre o voto, e está até gravado no YouTube, e eu frisei bem algumas preocupações que eu tinha no dia da eleição, né? Então, assim, agora o que nos resta é aguardar o dia 18, né, e torcer para que o pleito seja feito da melhor maneira possível, que não tenha intercorrência e que, de fato, o resultado final represente os interesses de toda a advocacia do Estado. Sobre o 5º Constitucional, né, o senhor já falou que, na sua sugestão, seria melhor ter sido antes. Sim, sim. Né? Você acredita que foi por que isso? Qual o interesse que tem por trás? Não, aí tem várias ideias diante da situação. Uma delas é que, de repente, uma eleição sendo feita antes, se algum dos candidatos, por exemplo, eu, candidato da oposição, qualquer candidato ali que está disputando, se conseguisse colocar um candidato que apoiou como o primeiro da lista, isso já iria mostrar a força política que aquele candidato tem, e aí já iria enfraquecer a eleição para aqueles candidatos que não conseguiram colocar os seus na listas. Então, assim, existem diversas ideias, né, a respeito dessa situação, mas o mais preocupante, de fato, é que nós teremos uma eleição
muito tumultuada, com a eleição do 5º Constitucional, com a eleição da OAB, tudo no mesmo dia. Eu acho que uma gestão, ela deve ser feita com responsabilidade, com zelo, cuidado e, acima de tudo, que represente os interesses da advocacia, para que o advogado ele não tenha nenhum prejuízo no momento da atribuição dele, né, no voto no dia das eleições. Entre esses candidatos ao 5º, a gente tem observado, nós da imprensa tem observado uns que têm uma proximidade maior com um ou outro candidato à presidência da OAB, dentro desse conjunto de candidatos do 5º. Existe algum que é apoiado pelo grupo formalmente? Eu acho o seguinte, que a eleição do 5º é uma eleição, a eleição da OAB é outra eleição. Então, quem for candidato ao 5º Constitucional tem que se ater justamente às suas propostas e à sua condução do que você pensa do 5º Constitucional, o que é que você vai querer fazer enquanto desembargador, qual é a sua sensibilidade em prol daquele advogado e por aí vai. Então, quando se existe essa mistura de dizer, olha, qual é o candidato apoiado pelo grupo, é candidato de A e B, você está misturando a eleição do 5º com a eleição da OAB. E o candidato ao 5º, ele vai precisar de voto de Fernando Júnior, vai precisar de voto do opositor e vai precisar de voto da outra candidata. Então, assim, eu acredito que são eleições diferentes, distintas. Obviamente, cada grupo pode optar por o seu candidato, cada advogado ele vai escolher o seu candidato. Vocês têm aí uma lista de 6 nomes para poder justamente atribuir a sua votação e que, no final das contas, aqueles candidatos que forem escolhidos na lista sextupla, o tribunal vai escolher mais 3, vai escolher dos 6, 3 nomes, e aí a governadora do estado vai escolher dos 3 o nome que ela acha que irá fazer um bom trabalho, né, como desembargador. Agora, uma crítica que eu faço à OAB é porque nós estamos aí há meses com a vaga disponível lá para o candidato, para a vaga do 5º Constitucional ser ocupada da OAB, e até o presente momento ainda nós temos que esperar uma eleição no dia 18. Então isso prejudica o acesso à justiça, porque você, advogado, precisa de um desembargador, de um gabinete, por mais que tenha um substituto, mas não é a mesma coisa do titular. Então, assim, essas escolhas, elas devem ser feitas de maneira técnica e pensando no melhor para a advocacia. Então, quando se há esse retardamento para que haja uma escolha de um candidato do 5º Constitucional e colocou no dia das eleições da OAB, isso mostra que é mais uma escolha política do que em prol da advocacia. Pois bem, estamos entrevistando Fernando Santos Júnior, ele candidato à presidência da Ordem dos Advogados, seccional Pernambuco. Vamos para o intervalo comercial e já a gente volta. Scooter que virou um verdadeiro clássico. A Burgman 125 da Suzuki. Prática, fácil para colocar em qualquer lugar. Moto nova ou seminova? Saiba os prós e contras. E conheça a nova scooter elétrica da Shinerai, que promete mexer com o segmento. E vem com esses 2 cilindros que ajudam a absorver as imperfeições do asfalto. É sábado, 15 para o meio-dia, aqui na TV Nova. Na Churrascaria Boi Brasa você encontra o verdadeiro sabor do churrasco. Rodízio todos os dias, no almoço e jantar, com carnes nobres e selecionadas, especialmente para você. Nosso buffet oferece uma enorme variedade de saladas, massas e até culinária japonesa. Tudo isso em um ambiente amplo, climatizado e elegante. Para as crianças teremos uma área infantil dedicada. E para seus eventos especiais, contamos com um espaço exclusivo. Transforme cada momento em uma experiência única. Boi Brasa, Churrascaria, Olinda, Recife e agora também em Gravatá. Pra temperar a carne, a salada ou a sopa, tem que ser molito, vinagre molito. É o tempero brasileiro, é o mais saboroso. Tem que ser molito, vinagre molito. Seja mais exigente, seja inteligente. O segredo da boa comida é um bom vinagre. O melhor vinagre é molito. Você sabia que a falta de limpeza e higiene do seu ambiente pode facilitar para a propagação de doenças e prejuízos por conta das pragas urbanas? Evite esses problemas e conte com os nossos serviços. A Imediata Saúde Ambiental é uma empresa especializada em proteger e cuidar da saúde da sua família e do seu patrimônio.
Realizamos os serviços de desinsetização, desratização, desculpinização, sanitização de ambientes, limpezas de caixas d'água e cisternas e de esgotamento de fossas sépticas. Nossos produtos e serviços sempre dentro do padrão e aprovados pelos órgãos fiscalizadores, Anvisa, IBAMA, Adagro, entre outros. Contamos com uma equipe treinada e qualificada para melhor atendimento na prestação dos serviços, focada na satisfação dos seus clientes. Contrate uma empresa comprometida e amiga do meio ambiente. Evite visitas indesejadas. Faça uma ação imediata. Ligue agora e solicite um orçamento. Imediata, 15 anos no mercado. Alô, alô, Pernambuco! O Jogo Certo leva até você as notícias do futebol de Pernambuco. Lances polêmicos. Se forem vender o Santa Cruz a preço de banana, eu compro. Eu compro. Convidados. Eu acho que você não conhece a história da crônica esportiva pernambucana. Deveria conhecer. E muita irreverência. Agora é comigo. De segunda a sexta-feira, às 8 da noite, aqui na TV Nova. O implacável vai mergulhar. Tchau. TV Nova. Voltamos ao programa Diálogo, hoje entrevistando Fernando Júnior, ele que é candidato à presidência da OAB em Pernambuco e tem como vice o criminalista Rodrigo Piancó. Pois bem, um dos grandes desafios, candidato, e é um desafio da própria advocacia, é a questão da morosidade da justiça. Sim. Numa eventual gestão sua, como é que seria esse combate, essa morosidade? Wellington, eu sempre costumo comparar o fórum com o hospital, porque do mesmo jeito que tem pessoas que morrem no hospital, tem pessoas que morrem ali no fórum esperando que uma decisão seja proferida pelo judiciário. Então, no momento que existe essa morosidade, tem pessoas que estão esperando ali a ação de alimentos, um inventário, uma guarda, uma decisão para fazer uma cirurgia e outros assuntos mais. Então, morosidade é um tema de extrema importância, não apenas para a advocacia, Wellington, mas também para toda a sociedade. E na nossa gestão, o que é que nós iremos fazer? É um comitê permanente, de atuação nos órgãos públicos para que a gente previna qualquer decisão que impacte diretamente na advocacia, sem antes ter uma análise técnica e jurídica por parte da própria instituição. Então, nesse comitê terá a presença de representantes das subseccionais, ou seja, os presidentes, e também a participação de advogados militantes daquela seara, porque é muito importante você ouvir o advogado que está ali no dia a dia, que está no balcão, que está na esfera administrativa, porque hoje a advocacia, ela não é uma advocacia somente em um nicho, são vários nichos. Então, quando a gente escuta o advogado, que poderá ser afetado, e a gente sabe que todo órgão público, quando vai tomar uma decisão, tem que haver uma publicação antes, até o princípio da publicidade, para que haja uma discussão a respeito daquela decisão a ser tomada. A OAB ela não pode ficar esperando a decisão para depois agir. Tem que se antecipar, como eu já falei várias vezes, diante do nosso trabalho em Caruaru, que quando eu soube que a Câmara Regional iria sair imediatamente, conversei com a prefeita à época da cidade, com o ex-governador, com deputados, com vereadores, com prefeitos das cidades vizinhas, fizemos várias audiências públicas e conseguimos manter. O tribunal verificou a importância da manutenção da Câmara Regional em Caruaru, que de toda forma dá um acesso ainda maior aos cidadãos ali da nossa região, e aí houve a manutenção da Câmara Regional. Então isso é um exemplo de articulação, isso é um exemplo de um trabalho prévio que não espera as coisas acontecerem. Por isso que um gestor ele tem que estar ali atento ao dia a dia do advogado e preocupado com o advogado, com a pessoa. Gestor que é gestor, líder que é líder, cuidam de pessoas. No começo a gente falou um pouco sobre os jovens advogados, o senhor até expressou sua preocupação em relação a essas dificuldades, da entrada no mercado de trabalho que já está bem saturado, assim a gente poderia dizer, mas existem várias áreas. E o senhor pontuou algumas alternativas para que fortalecesse e garantisse a esses jovens advogados a inserção
no mercado de trabalho. A Assembleia Legislativa, há um tempo atrás, aprovou até mesmo uma questão do piso. Né? Como é que o senhor avalia essa questão do piso? Existem queixas de que alguns escritórios, aí, grandes escritórios, não estariam pagando de fato o piso. O que é que o senhor faria numa eventual gestão sua contra esses escritórios, contra aquele que não está garantindo o piso para esses advogados? Wellington, em primeiro lugar, assim, queixas existem inúmeras, né? A gente sabe que, principalmente na capital pernambucana, existem grandes escritórios que precarizam a advocacia, inclusive oferecendo valores absurdos, muito inferior ao piso, e quando advogados do interior, né, que eles ligam oferecendo algum valor para fazer uma diligência, querem pagar 30, 40 reais, 50 reais para fazer uma audiência. Então isso é um absurdo, a gente tem que combater através de uma fiscalização forte, uma fiscalização de fato. Lá em Caruaru está sendo combatido isso? Sim, com certeza, mas infelizmente isso acontece em todos os ambientes. Inclusive teve uma operação que nós fizemos, que eu fui pessoalmente em alguns escritórios, né, diante da captação irregular de clientela. Então isso a gente combate com unhas e dentes. E quando a gente verifica que infelizmente os advogados, os jovens advogados estão sendo tratados dessa maneira, isso nos dá mais gás de vencer essas eleições e mostrar que é possível sim mudar essa realidade. Wellington, eu vim de uma família sem tradição no direito, né? Meu pai é funcionário de banco aposentado, minha mãe é professora da rede pública aposentado também, não tenho ninguém da minha família da área jurídica, comecei meu escritório do zero, eu e mais 2 amigas, montamos um escritório, dividimos o rateio das despesas ali e de maneira paulatina nós conseguimos manter a nossa clientela, fizemos o nosso nome, mas não é fácil, então a gente não quer que essas pessoas passem por aquilo que a gente passou. E ainda assim, se manter na advocacia não é uma tarefa fácil, porque a gente presencia muitos advogados que têm outra fonte de renda. Então a gente precisa oferecer condições dignas de trabalho para o jovem advogado, para o advogado experiente, ferramentas para que o advogado saiba empreender na advocacia, porque veja, a realidade da capital é uma, a realidade do interior é outra, cada um tem suas particularidades e um gestor precisa enxergar essas particularidades das realidades. Então, quando você tem uma cidade como Recife, que tem vários escritórios de advocacia de médio a grande porte, a gente não pode esquecer que tem um escritório pequeno que só tem 1 ou 2 advogados no máximo, ou aquele advogado que nem sequer conseguiu montar seu escritório e que está no coworking, mas não sabe como conduzir sua carreira profissional para conseguir a sua independência. E tem aqueles advogados que vão trabalhar no escritório grande, mas não porque estão satisfeitos com o trabalho ali naquele escritório grande, mas é porque é uma questão de sobrevivência. E aquele escritório grande quer que você ande de terno de marca, quer que você ande toda maquiada, com sapato de qualidade, com bolsa de qualidade, mas paga um salário mínimo, no máximo 2 salários mínimos. Então isso é extremamente desleal para a advocacia. Salário? Exatamente. Então, ou seja, precisa haver uma mudança e uma fiscalização por parte da OAB. Como eu reitero aqui, a nossa chapa, ela não tem a composição de grandes bancas de advogados, né, que fazem parte, que tem um poder econômico lá em cima. A nossa chapa é uma chapa independente, é uma chapa formada por advogados do interior e da capital que sobrevivem da advocacia. A gente precisa muito do apoio de vocês nas redes sociais, nós não temos estrutura econômica na nossa chapa para colocar grandes comitês, né, como nós verificamos aqui em Recife, né, em outros locais do estado. Então, nós temos uma força muito grande nas redes digitais, por isso que eu convido vocês a seguir o nosso Instagram, Coragem para Mudar PE, ou o meu, Fernando Júnior ADV, que aí vocês vão ter acesso a nossas propostas, os vídeos de campanha, quem são as pessoas que fazem parte da nossa chapa, porque a gente tem coragem para mudar e no dia 18 estamos confiantes que iremos vencer essas eleições da OAB Pernambuco, a primeira chapa que vem do interior com o apoio da capital. Como é que está sendo a questão do financiamento dessa campanha? Bem, eu posso falar do financiamento da nossa chapa. Sua chapa. Então, o financiamento da nossa chapa é com recurso próprio, então, ou seja, cada um pegando o dinheirinho ali, vai contribuindo, é R$500, R$300, e no final a gente vai pagando, né, um prestador de serviço, porque se não for assim, a gente não consegue levar essa mensagem, né, para todo o estado. Isso mostra também a coragem que nós temos
porque não é fácil a gente disputar uma eleição como essa com dois adversários que têm uma estrutura econômica, uma estrutura política, né, que salta os olhos de muitas pessoas, e nós somos uma chapa ideológica que temos a coragem de mudar a realidade da advocacia de Pernambuco, e a gente conta muito com você advogado militante, que eu tenho certeza que está cansado dessa polarização e quer escolher o 300 no dia 18. A vinheta está tocando, isso aí é um sinal de que estamos terminando o programa. Mas primeiro agradecer ao senhor pela disponibilidade, por estar aqui conosco, e também, né, já passar a palavra para que o senhor possa aí dar as considerações finais. Wellington, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês da TV Nova pelo espaço dado. Infelizmente, alguns meios de comunicação digital, podcasts, estão fazendo uma operação blogs, né, fazendo uma operação abafa, para que as pessoas não conheçam a nossa chapa. Isso mostra o quanto nós estamos fortes e quanto a nossa campanha está em ascensão. Então, no momento que uma TV Nova, por exemplo, dá esse espaço, mostra o compromisso com a democracia, o compromisso com a advocacia e com a sociedade. E, por fim, peço a vocês o voto de confiança para que a gente possa, de fato, mudar a realidade da nossa advocacia. Eu prometo a vocês que iremos fazer um choque de gestão. Quem conhece a minha trajetória, quem conhece a trajetória da nossa diretoria sabe o quanto iremos revolucionar a advocacia de Pernambuco. E, mais uma vez, não caiam em fake news. Qualquer dúvida, qualquer informação, entre em contato diretamente no meu Instagram, porque saiu recentemente, inclusive, que nós iríamos desistir da candidatura. Quem me conhece sabe, desistir não faz parte do meu vocabulário. E aqui eu termino com uma frase de Chico Sainz, que eu gosto muito, Nação Zumbi, que diz que um homem coletivo sente a necessidade de lutar. Então, é essa a nossa bandeira. A gente sente a necessidade de lutar por você, advogado, pela sociedade e pela nossa instituição da OAB, para que ela seja livre e independente sempre. Pois bem, terminamos mais um programa, Diálogo. Hoje entrevistamos o advogado Fernando Júnior, ele candidato à presidência da OAB. Na próxima segunda está o convite aberto e teremos aqui a participação de Ingrid Zanella, ela que também concorre à presidência da OAB. Agradeço a todos e uma boa noite.